Amigos, meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo vamos conversar sobre a quantidade e a natureza das drogas para definir se é crime ou não, se é o artigo 33 ou o artigo 28 da Lei de Drogas, se cabe a aplicação do parágrafo 3º, do parágrafo 4º ou, em caso de condenação, como deve ser feita a dosimetria da pena. Como sabemos, o artigo 59 do Código Penal tem os elementos, as circunstâncias da primeira fase da dosimetria da pena. A pena no Brasil adota o critério trifásico para sua aplicação. A dosimetria passa por uma primeira fase das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passa pela segunda fase de atenuantes e agravantes e por uma terceira fase de causas de aumento e de diminuição de pena. E todos conhecem a redação do artigo 59 do Código Penal, que fala o seguinte: o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, uma circunstância considerada neutra, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. E aí, em seguida, continua falando sobre a pena. Portanto, essas são as circunstâncias, as chamadas circunstâncias judiciais ou circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. E há um grande erro na prática quando consideram apenas o artigo 59 e desconsideram que o artigo 42 da Lei de Drogas também tem a previsão da dosimetria da pena. Significa que, se um juiz vai fazer a dosimetria da pena, o juiz condenou o réu, vai fazer a dosimetria da pena, ele não pode olhar unicamente o artigo 59 do Código Penal. Ele é obrigado a olhar o artigo 42, porque o artigo 42 da Lei de Drogas, não é do Código Penal, é o artigo 42 da Lei de Drogas, ele complementa o artigo 59. Na verdade, ele tem algo que é preponderante em relação ao artigo 59. Vejam comigo o artigo 42 da Lei de Drogas. O juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Prestem atenção como esse artigo 42 da Lei de Drogas é importante e talvez você já tenha passado por alguma sentença relativa a tráfico de drogas que não tenha mencionado esse artigo 42. Ele não está afastando o artigo 59. O artigo 42 da Lei de Drogas apenas prevê uma preponderância desses elementos, sendo que dois desses elementos já estão no artigo 59. A personalidade e a conduta social do agente estão nos dois artigos, no artigo 59 da Lei de Drogas, do Código Penal, melhor dizendo, e no artigo 42 da Lei de Drogas. E por outro lado, o artigo 42 ainda adiciona com preponderância dois elementos, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. E sobre esse assunto temos que pensar qual é o papel da advocacia, o que alguém que está fazendo a defesa em um processo penal deve refletir nesse momento. Eu já falei em outro vídeo que a quantidade e a natureza da droga, assim como o local em que a droga é apreendida, tem grande relevância para definir, às vezes, se é o artigo 28 ou o artigo 33 da Lei de Drogas. E isso é fundamental. E esse artigo 42 está pressupondo que já houve uma condenação. Se já houve a condenação, na dosimetria, na sentença, ao fazer a dosimetria da pena, o juiz tem que considerar o artigo 59 do Código Penal. Mas, acima do artigo 59, ele tem que considerar o artigo 42 da Lei de Drogas. O juiz terá que considerar a natureza e a quantidade
Nesse caso, eu já vou explicar o que significa isso. E além dessa natureza e quantidade, ele tem que pegar lá no artigo 59 a personalidade e a conduta social do agente e dar mais valor, dar um valor razoavelmente maior na dosimetria da pena. O que significa quantidade e natureza? A discussão sobre a natureza da substância ou do produto tem a ver com o seu dano, o potencial de causar um dano à saúde de alguém. Por exemplo, a maconha tem um potencial muito menor do que o potencial do crack, da cocaína, da heroína ou de outras substâncias que são mais graves, esses entorpecentes que são mais venenosos, entre aspas, que podem causar um mal maior à saúde, merecem, segundo o artigo 42 da Lei de Drogas, uma punição maior. Então, se é uma droga ou uma substância, um produto que tem um potencial de dano razoavelmente menor, o juiz vai considerar isso na dosimetria da pena e não subir acima do mínimo legal. Por outro lado, se é uma droga mais pesada, uma droga que causa um prejuízo maior à saúde, mais perigosa, que o seu uso seja mais perigoso, então o juiz terá que aumentar a pena um pouco acima do mínimo legal. Além disso, isso quanto à natureza, quanto à quantidade, é óbvio que a apreensão de 1 quilo de cocaína terá uma pena, segundo o artigo 42 da Lei de Drogas, muito menor do que a apreensão de 200, 300 quilos de cocaína. Ou a apreensão de meio quilo de maconha, e aí agora vamos misturando quantidade e natureza, a apreensão de meio quilo de maconha terá uma pena muito menor por essa circunstância judicial do artigo 42 do que a apreensão de uma carga de cocaína de 1 tonelada, por exemplo, porque nesse caso a quantidade e a natureza são mais reprováveis e é isso que devemos considerar na dosimetria da pena. Nesse caso, alguns podem estar pensando, então, aquele que foi preso com meio quilo de maconha sempre terá uma pena menor do que aquele que foi preso com 200 quilos de cocaína, por exemplo? Não necessariamente. Não necessariamente. A pena poderá ser até maior daquele que teve a maconha apreendida, uma quantidade pequena de maconha, 1 quilo, por exemplo, de maconha, se ele for reincidente, se tiver maus antecedentes, se ele tiver uma personalidade ou uma conduta social avaliada como ruim pelo juiz, se houver a incidência de alguma agravante, causa de aumento de pena, às vezes até se houver a associação para o tráfico. Se houver a associação, então é mais um crime nessa condenação, o total da pena pode ser maior. Então significa que isso é apenas uma circunstância. A aferição da natureza e da quantidade tem importância para a dosimetria da pena, tanto que o artigo 42 coloca como preponderante, mas não adianta ser apreendida uma pequena quantidade de drogas e uma droga como a maconha se o indivíduo é reincidente, ainda além da reincidência tem maus antecedentes, tem conduta social ruim, personalidade reprovável, segundo a avaliação do juiz, se vai entrar alguma agravante, o local que foi comercializada a droga, por exemplo, aí a pena pode ser até maior do que a pena daquele que teve a apreensão de 200 quilos de cocaína. E sobre essa aferição da natureza e da quantidade, eu não vou falar aqui nesse vídeo sobre personalidade e conduta social, vamos deixar isso para um outro vídeo para não ficar tão grande. Mas vamos pensar aqui sobre essa aferição da natureza e da quantidade. Podemos falar que há vários níveis para a punição ou não, de acordo com a natureza e a quantidade. Eu não estou falando agora de entendimentos judiciais, até vou citar uma decisão, mas eu estou falando de teses viáveis. Quais teses o advogado criminalista pode utilizar
analisando unicamente quantidade e natureza. É óbvio que há outros fatores, por exemplo, a apreensão de uma balança de precisão de plástico, a apreensão de celular relatando a venda, ou encontrar no ato da traficância identificação de usuários. Isso daí pode afetar essas teses. Mas, considerando unicamente natureza e quantidade, temos alguns níveis. O melhor possível seria a insignificância, a aplicação do princípio da insignificância, que quanto ao tráfico é praticamente unânime que não se aplica, e aí a jurisprudência fala que, como é crime de perigo abstrato, não se aplica o princípio da insignificância ao tráfico de drogas. Quanto ao artigo 28 da Lei de Drogas, aquela posse para consumo, a posse da droga para consumo, há um debate um pouco maior tentando admitir a aplicação do princípio da insignificância, mas a jurisprudência também rejeita. E eu posso citar para vocês, por exemplo, uma decisão do STJ no recurso especial 1637-113. Recurso especial do STJ 1637-113, em que foi afastada a insignificância. Então, a melhor tese possível, não estou dizendo que será acolhida, mas a melhor tese possível seria a aplicação do princípio da insignificância, considerando a quantidade e a natureza. Não sendo considerada a natureza e a quantidade para admitir o princípio da insignificância, poderia pular para a melhor tese seguinte, que é a aplicação da desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. O artigo 28 da Lei de Drogas prevê a pena para quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar e que será submetido às seguintes penas. E aí o artigo 28 fala sobre as penas e não há pena privativa de liberdade. O parágrafo 2º do artigo 28 da Lei de Drogas prevê, em relação a essa configuração, se desclassifica ou se mantém como tráfico de drogas, que para determinar, prevê o seguinte, o parágrafo 2º do artigo 28, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Portanto, o parágrafo 2º do artigo 28 da Lei de Drogas fala natureza e quantidade. Fala um monte mais de coisa ali, fala sobre a conduta, os antecedentes, as circunstâncias sociais e pessoais, o local, e aí eu já falei em outro vídeo, uma coisa é ter a droga apreendida em casa, outra coisa é ter a droga apreendida quando o indivíduo está numa esquina, olhando de um lado para o outro, parado, com notas amassadas no bolso e a droga parcelada ali dentro, parcelada no bolso, pronta para venda. Aí são circunstâncias bem diferentes. Mas quanto à quantidade e natureza da droga, dá para considerar esse parágrafo 2º. Então, a melhor tese seria princípio da insignificância. A jurisprudência não aceita tanto. A doutrina até dá uma aceitação um pouco maior quanto ao artigo 28. A segunda melhor tese é a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. Outra tese viável, e aí eu coloco outras duas teses ao mesmo tempo, é tentar inserir o parágrafo 3º ou o parágrafo 4º, ambos do artigo 33 da Lei de Drogas, porque pela quantidade, pela natureza da droga, pode dar para demonstrar, por exemplo, o parágrafo 3º, que tem uma pena de 6 a 1 ano de detenção e prevê a seguinte conduta típica: oferecer droga eventualmente e sem objetivo de lucro à pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. Então, se é para consumir com uma pessoa do seu relacionamento, é viável entender que há uma pequena quantidade, não é uma quantidade absurda, não é uma quantidade que tem que ser transportada de forma exagerada. Então, aferindo que há uma pequena quantidade e a natureza não tão
grave, não tão prejudicial daquela droga, dá para tentar inserir esse parágrafo 3º. E o parágrafo 4º prevê o seguinte: é o chamado tráfico privilegiado, que na verdade não é tráfico privilegiado, é um tráfico com causa de aumento de pena, ou com causa de diminuição de pena, melhor dizendo. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Bom, mas o parágrafo 4º não fala nada sobre quantidade e sobre natureza da droga. Mas os juízes aplicam a si mesmos. Os juízes avaliam que, se há uma pequena quantidade e o indivíduo é primário de bons antecedentes, significa que talvez ele não se dedique a atividades criminosas. Se ele só vendeu naquele momento. Então, vendeu eventualmente a droga. E por isso ele tinha uma quantidade menor de entorpecentes. Então, esse fator é muito importante. Apesar de não falar no parágrafo 4º do artigo 33 sobre quantidade e natureza, os juízes vão analisar as circunstâncias para dizer que, pela quantidade, ele não se dedica à atividade criminosa e, por isso, é aplicável essa causa de diminuição de pena, caso seja primário e de bons antecedentes e não integre organização criminosa. E, por fim, a última saída, óbvio que há outras teses intermediárias, há teses processuais, mas a última saída: foi condenado. Foi condenado por tráfico de drogas. Não foi aplicada a insignificância, não houve a desclassificação para o 28, não aplicou o parágrafo 3º e não aplicou o parágrafo 4º. Então foi condenado pelo 33 caput. Qual é a saída? A saída é, além de todas as outras teses que pode invocar nas razões de apelação, pode também tentar demonstrar ao tribunal que a dosimetria da pena, na primeira fase, deve ficar no mínimo legal. Por quê? É primário, aí não vai entrar a reincidência depois, tem bons antecedentes, conduta social e personalidade não tem nada para avaliar e elas são preponderantes. E além disso, quanto à quantidade e à natureza da droga, da substância ou do produto, não há uma quantidade absurda, porque o juiz não pode dar a mesma pena na primeira fase da dosimetria da pena, nesse elemento, aquele que tinha para venda meio quilo de maconha e aquele que tinha 1 tonelada de cocaína. São naturezas diferentes e são quantidades consideravelmente diferentes. Portanto, essas são algumas teses a partir da aferição da dosimetria da pena. Eu comecei pela dosimetria da pena, mas logo conseguimos perceber que natureza e quantidade da droga pesam não apenas para a dosimetria da pena no último caso da condenação, mas também para tentar inserir, tentar justificar a aplicação do parágrafo 3º, do parágrafo 4º do artigo 33, desclassificar para o 28 ou até do ponto de vista mais dogmático do que prático, mais dogmático e doutrinário do que jurisprudencial, tentar aplicar a insignificância. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, uma lista de transmissão para receber os meus artigos e vídeos diretamente no WhatsApp. Além disso, você também encontra artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono, incluindo um curso de prática penal em que eu falei várias coisas sobre teses defensivas que podem ser úteis e também um curso por assinatura em que eu falei muito sobre dosimetria da pena em vários vídeos. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.